Deixa eu ler com você Josué capítulo 3, versículos 3 em diante. Diz assim, ordenaram ao povo, dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e vocês vão segui-la. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, ali vai falar, uma distância de 900 metros, entre vocês e a arca. Não se aproximem, deste modo vocês saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Próximo. Josué ordenou ao seu povo: santifique-se, pois, amanhã ao Senhor, pois Ele fará maravilhas entre vocês. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca e passai adiante deste povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e levaram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém. Só até aqui o texto. Eu estou falando para você aqui nessa manhã de uma passagem bíblica do Antigo Testamento, que é um marco chamado a travessia do Jordão. Você já deve ter ouvido falar sobre a travessia do Mar Vermelho, certo? Moisés levantou o seu cajado e ele, no momento em que ele levanta o seu cajado, o mar se abre e o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto. Essa é uma passagem, travessia do Mar Vermelho. Mas depois de andarem por muito tempo no deserto e por 40 anos, por uma questão de desobediência, que nós não vamos entrar hoje nesse assunto, eles chegam diante de um outro rio, chamado Rio Jordão, e eles precisavam passar para o outro lado, mas era uma grande multidão de pessoas, e as pessoas que já tinham visto o milagre acontecer, lá do mar se abrir, praticamente todas elas já tinham morrido, e agora está uma nova geração que não tem contato com o milagre, que nunca tinha visto um grande milagre, e agora eles estão diante desse Jordão, e Josué é o novo líder deles. O líder antigo era Moisés, e Moisés foi um grande líder. Quando ele morreu, deixou Josué no encargo, só que as pessoas ficaram assim: não sei se eu acredito muito nesse tal Josué aí, ele é meio novo. Acontece muito, quando muda uma liderança, acontece gente, quando alguém está aqui pregando que você não conhece, diz assim: será que essa pessoa aí prega bem? Acontece quando não é o pastor Edinho aqui tocando e fazendo louvor, e você chega aqui e está a filha dele, ou está o filho, você diz: mas será que eles vão dar conta? Mas será que eles vão conseguir? Isso é uma coisa muito humana, de nós sempre ficarmos meio desconfiados quando muda a liderança, não é assim? Mas à medida que a gente vê Deus usando aquela pessoa, nós vamos entendendo por que é que ela está aonde ela está. E Josué está ali, e Deus fala com ele: eu vou dar um procedimento para vocês, fiquem 3 dias acampados aí, olhem bem para esse rio, durante 3 dias vocês estarão acampados na frente do rio. Mas daí vem uma outra informação aqui: santifiquem-se, que eu vou fazer um milagre nas suas vidas. Vocês vão ver um milagre. E quando eu olho para essa passagem, depois, obviamente, a Bíblia diz que no momento em que eles vão pisar, os sacerdotes estão indo com a arca na frente, e quando eles pisam na água, o rio, ele faz como uma parede, como se alguém tivesse colocado uma parede, uma represa, e ele fica represado, o povo todo passa, e quando passa, o rio volta a correr. Esse é um milagre da travessia do Jordão.
Por que eu estou dizendo isso nessa manhã para você? Porque na nossa vida existem muitos desafios assim. Desafios que às vezes nos param. Nós estamos andando e daqui a pouco nos deparamos com algo que não nos deixa ir à frente. Quando aquele povo estava preso no Egito, Deus os libertou do Egito, da escravidão, e eles estavam indo, daqui a pouco o Mar Vermelho estava ali. Aí eles pararam e tinha um grande desafio. Aí Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram. Essa primeira travessia, ela simboliza a nossa libertação. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos da ira, da mentira, de tanta coisa. Mas então Deus abriu as possibilidades para que a gente pudesse avançar. E aí interessante que depois eles têm um caminho de deserto. E o deserto, eu acredito que ninguém aqui teria uma vontade de passar férias no deserto. Quando a gente quer passar férias, quer uma praia, quer um campo, né? Eles passaram pelo deserto. E o deserto na nossa vida é aquele lugar que a gente chama de lugar de dependência. É quando eu dependo totalmente de Deus, porque no deserto não tem comida, porque no deserto não tem água, no deserto não tem recursos. E aí Deus coloca eles no deserto para nos ilustrar também que um dia você esteve preso e escravo. Você ganhava comida sendo escravo? Sim, eles ganhavam aquela ração diária como escravos, mas eram escravos, não tinham liberdade. Deus os tira da escravidão, faz eles atravessar o mar, ou seja, uma nova vida a partir de agora. Aí eles entram num deserto, Deus dizendo para eles assim: você depende de mim. Eu sei que há pessoas nessa manhã aqui que estão vivendo um tempo de deserto, e você está dizendo: Deus, até quando esse deserto? Até quando você entender que a sua dependência está no Senhor, e de que Ele é poderoso para prover tudo quanto você precisa. E para que você entenda também de que até agora você não morreu nesse deserto, por mais que às vezes a gente pense, e quanta escassez que eu estou vivendo, mas Ele nunca vai permitir que um justo venha mendigar o pão, diz a palavra do Senhor. Para aquele povo Ele mandou pão do céu para alimentá-los, da rocha saiu água, em todo o tempo Ele estava provendo o necessário. Mas o Rio Jordão representa uma outra passagem. Se aqui nesse primeiro nós estávamos passando por uma libertação, aqui é uma passagem para o crescimento. É quando nós cristãos estamos andando com Deus já há um tempo, mas agora nós precisamos crescer. Nós precisamos ter as nossas experiências, nós precisamos ir para um novo nível. O primeiro nível te levou para um deserto, e o deserto é um lugar onde nós temos experiências com Deus, experiências de fé com Deus. Mas quando nós passamos o Jordão, Deus quer nos dar novas experiências, que seriam experiências de conquista. Sabe quando você plantou, mas agora tem a tua colheita? É depois do Jordão, é depois que você passar para o outro lado. Só passa o Jordão quem quer um crescimento, e nem todo mundo quer. Algumas pessoas, elas sempre vão ficar para cá do Jordão. Elas estão dizendo: não, mas tá bom assim, eu não tenho tudo, mas do jeito que tá bom. E Deus está chamando: não, eu quero chamar você para cá do Jordão, porque eu tenho a terra que emana leite e mel aqui. Sabe, a promessa que eu te fiz está aqui. Você precisa atravessar, você precisa avançar. E o Jordão fala de nossas limitações, as nossas dificuldades, porque para atravessar o Jordão eu sou confrontado com tudo aquilo que eu ainda não sou, com tudo aquilo que eu ainda não tenho. E é no Jordão que a gente começa a olhar para os velhos hábitos que nós temos. É no Jordão que a gente percebe o quanto ainda é preso em questões materiais, a nossa falta de disciplina. Mas pastor, por que o senhor entrou nesse assunto? É porque eles estavam acampados antes do Jordão, e Deus falou para eles: santificai-vos. O que quer dizer santificar? A palavra santificar significa
separem-se, se limpem. A santificação é quando eu me separo daquilo que me faz mal. E Deus estava preocupado que eles não atravessassem do jeito que eles estavam. Ele queria que eles aproveitassem aquele momento de reflexão. Por que ficaram 3 dias acampados olhando para aquele rio? Gente, é 3 dias que eles estavam olhando para aquele rio pensando: como é que a gente vai passar esse negócio? Como é que nós vamos chegar do outro lado? Eu quero dizer que nessa manhã talvez eu esteja falando com algumas pessoas que você está há 3 dias, há 3 semanas, há 3 meses, ou talvez há 3 anos pensando: como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é? E você tem estudado, e você tem pensado, e você não tem dormido, pensando como é que você vai fazer para resolver. Sabe aquela situação familiar que você vai empurrando com a barriga, como a gente chama, né? Aqui, aí vai resolvendo, a gente vai deixando, vai adiando, e você sabe: um dia eu vou ter que resolver isso, e aquilo tira a tua paz, porque você não resolve, então isso não te deixa em paz, você não consegue viver, porque sempre tem uma parte de você preocupada. Há quanto tempo você está acampado na frente do Jordão, pensando: como é que eu vou atravessar isso? E a ordem de Deus para você é: se santifique, separe-se disso que está te fazendo mal. E cuidado na interpretação dessa palavra, tá? Tem gente olhando para o marido e diz assim: é o pastor que falou, separe disso que está me fazendo mal. Tu vigia aí nas interpretações, por favor. Eu estou falando aqui do pecado, eu estou falando aqui da maldade, eu estou falando aqui da mentira, eu estou falando aqui da ira. Sabe aquela ira que te acompanha e que você está quase atravessando o Jordão, mas a ira vem e pum, te afunda. Sabe quando você está: não, eu estou bem melhor agora, essa semana eu estou muito bem. Aí acontece aquela provação e você deixa tudo cair de novo. Quantos problemas, quantos pensamentos impuros, é essa língua que não consegue se refrear, fica lá segurando, sabe alguma fofoca e não aguenta, que vontade de contar, aí tu precisa da ajuda do outro, aí diz assim: meu, fiquei sabendo de uma coisa, e joga no ar, e fica esperando que o outro diga: o que foi? Eu nem era para te contar, mas já que tu perguntou. E às vezes a pessoa não pergunta, diz assim: meu, soube de uma coisa. Tu não perguntou, mas eu vou te falar assim mesmo. Não segura sua língua, fala demais, fala da vida dos outros, fofoca. Não vai atravessar o Jordão, não vai conseguir chegar, porque do outro lado está o seu crescimento, do outro lado está a resposta das suas orações, do outro lado está a resolução dos seus problemas. Mas se você não deixar que desse lado, tudo aquilo que é um fardo, tudo aquilo que é um peso, você não vai conseguir chegar lá. Tem gente que precisa se santificar, por quê? Porque é uma pessoa muito sensível, tudo lhe ofende, tudo lhe machuca. Alguém falou alguma coisa aleatória, ela já pensa que é para ela, já fica mal, já fica ofendida. E às vezes nós falamos coisas e Deus fala conosco diretamente: é para você, você precisa mudar, está errado, não se fala isso, não se age assim. E a pessoa: meu Deus, ninguém me entende. A Bíblia diz que Deus açoita e repreende a todo aquele que Ele recebe por filho. Deus corrige, e que bom que Ele nos corrige, porque nós estamos fazendo o que é errado, e Ele vem lá e nos corrige. Mas tem gente que nunca recebeu um não do pai, nunca recebeu um não da mãe. Quando Deus diz não, ele pira, não, fica louco, não consegue escutar o não. E muitas vezes Deus diz para nós: não, não. Pastor,
E por que não? Eu não sei você, mas eu acho que uma das coisas que eu mais escutei da minha mãe quando eu era criança é assim, ó: não, por que não? O ódio que eu tinha dessa palavra. Mas por que, mãe? O ranho ainda. Por que, mãe? Eu não posso ir na casa do tio. Por que não? Se fizer isso de novo, apanha. Aí a gente parava, né? Por que não? E se a gente não é bem tratado na infância, sabe o que acontece? A gente chega na idade adulta, Deus diz não, a gente, mas por que não, pai? E gente, quando Deus diz não, nem sempre vem uma explicação atrás, mas é muito difícil de vir uma explicação atrás, porque as coisas de Deus são autoexplicáveis. Ele diz não agora, e você está lá dizendo, por quê? Ele diz assim, só espera, isso, continua caminhando, isso, entendeu? Nós viemos a compreender com o tempo muitas coisas de Deus. Senhor, porque se não for o fulaninho, não caso nunca mais, porque eu quero ele, porque ele é o homem da minha vida, e todo mundo tem se levantado contra o meu pai e a minha mãe, mas eu quero ele, Jesus, eu quero o fulaninho, e ela ora e Deus diz não, e a pessoa não entende, se revolta, e Deus está acompanhando, mas passa 2, 3 meses, o fulaninho se revela, e aí ela vai olhar para o céu e dizer assim, ai pai, obrigado por não ter respondido a minha oração, viu? Eu estava encrencada se eu tivesse casado com o fulaninho. É exatamente assim. Alguns relacionamentos Deus, não. Alguns empreendimentos Deus, não. Algumas associações que queremos fazer Deus, não. Por quê? Porque nós precisamos entender que quando Ele nos diz não, Ele está tentando salvar as nossas vidas. Ou nós acreditamos que Deus é um Deus de amor, ou você quer um gênio da lâmpada, não um Deus. Porque o gênio da lâmpada, nas fábulas, né, nos desenhos, ele é 3 desejos. Você fez os desejos, ele, seja mal ou seja ruim, ele vai te responder. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Pai, e o Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. O Jordão nessa manhã significa as nossas impossibilidades. 3 dias olhando e eles não sabiam como atravessar. Aí Deus diz, se santifiquem, ou seja, deixa todo o excesso de bagagem. Deixa tudo isso aí. Tem gente aqui que está para atravessar o Jordão há anos, mas não perdoa, não consegue atravessar. Tem pessoas que eram para atravessar já, você já era para ter conquistado algumas coisas, você já era para estar muito mais feliz, mas você está preso ainda em algo que te falaram, algo que te fizeram de mal, e você não consegue perdoar. É tanta revolta, e é contra Deus, e é contra pessoas, é contra tudo. Então você não consegue ir para o outro nível, porque o outro nível está depois do Jordão, é depois, mas você nunca passa de nível, porque não consegue deixar essa bagagem. Deus permite que você olhe para o Jordão, e que você pense, quanto você deseja chegar do outro lado? A gente costuma dizer assim, eu não vejo a hora de dar uma volta na minha vida, de vencer, de conquistar. O quanto você deseja isso mesmo hoje? O quanto você quer? Porque está ao seu alcance. Deus só está pedindo, se santifique. Santificar. Gente, eu entendo que você sabe do que eu estou dizendo. Santificar não é você entrar num convento agora, não é você ir para um monastério, eu vou me retirar, vou rapar minha cabeça como um monge Shaolin.
para que o Senhor possa me abençoar. Se santificar é no teu dia a dia, na tua casa, você fazer boas escolhas. Você chegou em casa, está um rebu lá dentro, quebrando tudo, e você não chega lá, ajuda a quebrar, não, você apazigua. Eu estou me santificando, porque se fosse outra vez, eu já chegava chutando tudo, mas agora não, eu vou apaziguar. Tem gente falando mal da vida dos outros, eu não entro mais nessa conversa, eu estou me santificando. Meu irmão, acho que a gente não devia falar sobre isso, tá? A pessoa não está aqui presente, isso aí é fofoca, eu não quero fazer parte disso. Quando você começa a se santificar, você começa a se separar. Pastor, mas é que eu estava naquela, é uma reunião de amigos, a gente estava ali, daí, sabe, eu ia ficar mal se eu, gente, nós precisamos ter posicionamento, se, não importa quem sejam as pessoas, se estiverem cometendo algo errado, que vai manchar você, se afaste. Eu li uma certa frase, certa vez, que diz assim: subtrair é tão importante quanto somar. Às vezes nós subtraímos algumas coisas da nossa vida, nós diminuímos, nós tiramos, mas isso soma, mas isso nos ajuda, porque tem algumas coisas que estão na nossa vida que só tiram a nossa energia, que só tiram as nossas forças, que só tiram a nossa paz, que só nos machucam. Agora, quando isso sai da sua vida, é como um parasita, né? Tem uma árvore bonita, frutífera, mas se instala uma plantinha parasita. Quem aqui é do interior sabe o que eu estou falando. E às vezes as parasitas são bonitas, elas produzem até flor, e você olha, que coisa mais linda, só que a árvore vai morrendo, porque a parasita está tirando a força dela. Cuidado com os parasitas. Deus está dizendo: se santifique, porque eu quero atravessar o Jordão com você, eu quero te levar para o outro lado, aleluia, eu quero conduzir você para a vitória. Eu estou caminhando aqui para o final, e uma das coisas importantes que eu quero dizer para você, essas passagens na vida da gente, elas são muito importantes. Deus sempre nos conduz em níveis. Tem um nível que é uma libertação, a gente só vivia no pecado, na maldade, aí Deus nos leva para um outro nível, aí a gente está caminhando, tendo experiências com Deus, mas sabe, chega um momento que a gente começa a voltar a algumas práticas erradas, e Deus quer nos levar para um nível maior. Então Ele fala o quê? Se santifique, se purifique, porque eu quero fazer maravilhas. E é interessante que o texto bíblico que nós lemos aqui diz que Ele falou assim, se santifique, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio do seu povo. Eu quero tomar essa palavra como uma palavra profética para a minha vida. Hoje é o dia do Senhor, nós estamos aqui neste domingo, e Deus está nos dando uma palavra. Amanhã eu quero fazer uma maravilha no meio deste povo. Eu quero tomar isso como uma palavra profética para a minha vida. Mas sabe, queridos, não adianta eu tomar a palavra profética sem entender o que Ele me pede, porque quando Ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, peçam que eu vou entregar para vocês, Ele diz isso, tudo que você pedir no meu nome, eu farei. Jesus disse isso, mas a gente pega só esse versículo. O versículo anterior diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, então pedireis tudo e será feito. Existe sempre um pré-requisito. O pré-requisito para que a maravilha aconteça, para que você passe o Jordão, é que você se santifique. E tinha mais uma coisa importantíssima aqui, que com isso eu finalizo. A arca de Deus tem que ir na frente. Aquele povo, se você ler a história, é uma história muito linda. Você pode ler no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Está escrito Exodo, mas é Êxodo. Você lê ali e vai. Você vai ler sobre esse povo, que ele era guiado por uma nuvem. E a nuvem guiava eles, e eles foram sendo guiados por essa nuvem. Mas agora Deus diz para eles assim, a arca vai na frente de vocês.
Existem momentos da nossa vida que nós somos guiados pelas emoções, nós somos guiados até por alguns milagres que acontecem, nós somos guiados por eventos, mas chega um tempo que Deus está pedindo uma consciência sua, e Ele diz assim: eu quero que você seja guiado pela minha presença na sua vida. Você não vai ser mais guiado por aquilo que você vê, pelos sinais. Senti um arrepio, Deus está aqui. Não, porque às vezes você não vai ter arrepio e Deus está ali também. Mas você vai ser guiado pela obediência à palavra de Deus. Deus falou assim: bota a minha arca na frente. A arca vai na frente e vocês têm que ter uma distância para que vocês possam ver. E se eu estiver na frente, Deus está falando assim: se eu estiver na frente vai dar tudo certo. Se eu estiver na frente da sua vida, o rio vai se abrir, vocês vão passar em seco. E a Bíblia diz que aquele rio naquela época estava assim, como a gente dizia quando era pequeno, esbordando, estava muito cheio, e os sacerdotes então vieram e eles pisaram na margem, e eles molharam os pés porque pisaram na margem e tinha além da margem. Mas quando eles foram avançando, a Bíblia diz que milagrosamente começou a se levantar uma parede e o rio começou a parar. E o rio vinha, batia ali e ele parava, como se fosse a própria mão de Deus segurando o rio para que eles pudessem passar. Eu quero que você, em nome de Jesus, pelos olhos da fé nessa manhã, possa ver que os rios das dificuldades na sua vida, eles vão ser parados pela mão de Deus, e Deus vai colocar as mãos e vai dizer assim: passa, meu filho, porque eu vi que você deixou lá atrás tudo quanto precisava ficar, eu vi que você santificou, eu vi que você me colocou na sua frente, então pode passar, porque esse rio não vai submergir você. E é por isso que Isaías escreveu: ainda que eu ande pelo fogo, a chama não arderá, e ainda que passares pelas águas, elas não te submergirão, porque eu te sustento com a força do meu braço direito. Essa é a palavra para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você
a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.